Cruzeiro do Sul, 3 de novembro de 2022. Minha saudação aos colegas vereadores, servidores, ao público presente e às demais pessoas que nos acompanham em nossa transmissão. Uma boa tarde a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Passamos à apreciação da ata número 020 de 2022. Coloco em discussão a ata 020. Coloco em votação a ata número 020. Levante-se quem tiver voto contrário. Está aprovada a ata número 020 de 2022. Passamos à leitura das correspondências recebidas no período de 20 de outubro a 3 de novembro de 2022. Ofício do Gabinete número 230 de 2022. Cruzeiro do Sul, 1º de novembro de 2022. A Sua Excelência, o senhor Demetrios Carol Lorenzini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Sul. Assunto: crédito de recursos financeiros, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e início de obras, convênio 2681 de 2021, perfuração de poço tubular profundo na localidade de Picada Meller, em Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, notificamos a Vossa Excelência do crédito de recursos financeiros em 31 de janeiro de 2022, no valor de R$ 70 mil, na conta vinculada ao convênio número 2681 de 2021, firmado entre o município de Cruzeiro do Sul e a Secretaria de Obras e Habitação, Departamento de Poços e Redes, que tem por objeto perfuração do poço tubular profundo na localidade de Picada Meller, em Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul. Informamos ainda que o objeto do respectivo plano de trabalho teve seu início em 28 de janeiro de 2022, em conformidade ao contrato número 026 de 2022, estabelecido com a empresa Sul Lives Engenharia de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente Limitada. Resultado do plano de trabalho pactuado com o Governo do Estado. Anexo a este ofício, encaminhamos cópia do respectivo plano de trabalho. Sem mais para o momento, João Henrique Dúlios, prefeito municipal. Indicação 073 de 2022. Cruzeiro do Sul, 27 de outubro de 2022. O vereador abaixo subscrito vem apresentar à mesa diretora e solicitar o encaminhamento da seguinte indicação. Indico que a administração municipal, através da Secretaria de Estradas, que proceda na manutenção, roçada, limpeza, valetas, patrulhamento das ruas do loteamento Estrela do Sul. O bairro está literalmente abandonado. Solicito com urgência os serviços mencionados. Justifica-se ser uma reivindicação dos moradores que salientam estarem abandonados. Certo de ter atenção desse poder, Isidoro José Weschenfelder, vereador. Indicação 074, Cruzeiro do Sul, 27 de outubro de 2022. As vereadoras abaixo subscritas vêm apresentar à mesa diretora e solicitar o encaminhamento da seguinte indicação. Indico que a administração municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça o conserto e a colocação de mais um bueiro em frente à Escola 25 de Julho. Também seja resolvido o problema de acesso da parte dos fundos da escola, sendo que foi aberta uma valeta para escoamento da água, porém ocasionou a interrupção do acesso ao local. Justifica-se visto que atualmente existe um bueiro quebrado em frente à escola, ocasionando perigo aos usuários da via, bem como às crianças, professores, pais e funcionários da escola. Certa de ter atenção deste poder, Daiane Maria, vereadora, Marne Elisa Dini Ledur, vereadora. Indicação 075 de 2022, Cruzeiro do Sul, 27 de outubro de 2022. O vereador abaixo subscrito vem apresentar à mesa diretora e solicitar o encaminhamento da seguinte indicação. Indico que a administração municipal, através do setor competente, faça a colocação de mais uma lixeira nas proximidades do Colégio Itaipava Ramos. Justifica-se devido ao excesso de lixo que ali é depositado e acaba sempre se espalhando pelo chão. Certo de ter atenção deste poder, Celso Batista dos Santos, vereador.
Indicação 076 de 2022, Cruzeiro do Sul, 27 de outubro de 2022. A vereadora abaixo subscrita vem apresentar à mesa diretora e solicitar o encaminhamento da seguinte indicação. Indico que a administração municipal, através do setor competente, que seja feita a instalação de uma placa de sinalização de devagar escola ou reduza a velocidade escola próximo ao acesso à Escola Estadual de Ensino Fundamental São Rafael, na localidade de São Rafael. Tal solicitação se deve ao fato do intenso movimento que há naquela rua, principalmente agora que a pavimentação está praticamente concluída e não há mais buracos, o que faz com que os veículos andem em maior velocidade. A maioria das crianças vão para a escola de ônibus e a atenção deve ser redobrada no embarque e desembarque. Certa de ter atenção deste poder, Marne Diz Trentini Ledur, vereadora. Indicação 077 de 2022, Cruzeiro do Sul, 27 de outubro de 2022. O vereador abaixo subscrito vem apresentar à mesa diretora e solicitar o encaminhamento da seguinte indicação. Indico que a administração municipal, através do setor competente, que avalie a redução da altura dos novos redutores de velocidade instalados na cidade, quebra-molas. Alguns destes estão com altura excessiva, evitando assim danos materiais aos usuários da via e possíveis cobranças por irregularidades na altura dos mesmos. Justifica-se ser cobranças judiciais. Certo de ter atenção deste poder, Isidoro José Weschenfelder, vereador. Passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 16402/2022 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cruzeiro do Sul para o exercício 2023, ficará retido para mais análises e estudo. Passamos à leitura do projeto de lei 16502/2022 do Poder Executivo. Projeto de lei número 16502 de 2022 autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com a Sociedade Sulina Divina Providência, Hospital Estrela e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 16502 de 2022. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, encaminhamos o projeto de lei número 16502 de 2022, o qual tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a firmar contrato com a Sociedade Sulina Divina Providência, Hospital Estrela, a fim de viabilizar o custeio e manutenção dos serviços médicos hospitalares especificados na minuta de convênio em anexo. Ressaltamos que, a partir de então, estaremos unificando os convênios firmados com o Hospital Estrela, passando a constar atendimento de urgência e emergência, pediátrica e clínica médica em um único convênio, a fim de facilitar a fiscalização da execução dos serviços, bem como organizar o controle de prazos de vigência, aditamentos e reajustes. Ante o exposto, esperamos a apreciação e aprovação do presente projeto, tendo em vista sua importância para a saúde pública. João Henrique Dúlios, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, em sessão de 3 de novembro de 2022, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 16502 de 2022 do Poder Executivo. Estiveram presentes os senhores vereadores, membros da comissão: Celso Batista dos Santos, líder de bancada do PSDB; Daiane Maria, líder de bancada do MDB; Demetrios Carol Lorenzini, líder de bancada do PL; Isidoro José Weschenfelder, líder de bancada do Progressistas; Maísa Aparecida Siebenborn, líder de bancada do PDT. Cruzeiro do Sul, 3 de novembro de 2022, Isidoro José Weschenfelder, presidente da comissão. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereador Isidoro. Vereador André. Aprovo. Vereador Gustavo. Aprovo. Vereadora Vanessa. Aprovo. Vereadora Maísa. Vereador Celso.
Aprovo. Vereadora Marni. Aprovo. Vereadora Daiane. Aprovo. Está aprovado o projeto de lei número 16502/2022. Passamos à leitura do projeto de lei número 16602/2022 do Poder Executivo. Projeto de lei número 16602 de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 16602 de 2022. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, encaminhamos o projeto de lei número 16602 de 2022 com o objetivo de ser autorizada a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 210 mil para o orçamento vigente. A abertura deste crédito suplementar destina-se a disponibilizar saldo de recursos nas dotações da Secretaria da Saúde e Educação, através de utilização de provável arrecadação a maior dos recursos citados. Ante o acima exposto, solicitamos a votação favorável dos senhores vereadores. João Henrique Dúlios, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, em sessão de 3 de novembro de 2022, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 16602 de 2022 do Poder Executivo. Estiveram presentes os senhores vereadores, membros da comissão. Celso Batista dos Santos, líder de bancada do PSDB. Daiane Maria, líder de bancada do MDB. Demetres Carol Lorenzini, líder de bancada do PL. Isidoro José Weschenfelder, líder de bancada do Progressistas. Maísa Aparecida Siebenborn, líder de bancada do PDT. Cruzeiro do Sul, 3 de novembro de 2022. Isidoro José Weschenfelder, presidente da comissão. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadora Daiane. Aprovo. Vereadora Marni. Aprovo. Vereador Celso. Aprovo. Vereadora Maísa. Aprovo. Vereadora Vanessa. Aprovo. Vereador Gustavo. Aprovo. Vereador André. Aprovo. Vereador Isidoro. Aprovo. Está aprovado o projeto de lei número 16602/2022. Passamos à leitura do projeto de lei número 1202/2022 do Poder Legislativo. Projeto de lei número 01202 de 2022. Institui a campanha permanente de orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo no município de Cruzeiro do Sul. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 01202 de 2022. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo instituir a campanha permanente de orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo no município de Cruzeiro do Sul. Diversos são os municípios que adotaram campanhas de conscientização sobre o descarte correto do lixo e a importância de coleta seletiva. Exemplo disso é a cidade de Santos, em São Paulo, que, por meio do programa Recicla Santos, vem adotando campanhas educativas e informativas que aumentaram em mais de 100% a coleta de recicláveis, gerando novos postos de emprego e renda. As cidades Florianópolis, Chapecó, também vem desenvolvendo programas de conscientização que vêm trazendo resultados efetivos. Sendo assim, cresce a necessidade de discutirmos formas de conscientização permanente da população sobre o descarte correto do lixo. Em virtude disso, a presente proposição visa estabelecer normas gerais a serem seguidas em âmbito municipal, que poderão ser regulamentadas e concretizadas pelo Poder Executivo por meio de provisões especiais, conforme a conveniência e oportunidade da administração pública. No aspecto formal, o projeto encontra respaldo nos artigos 30, primeiro da Constituição Federal, segundo o qual compete ao município legislar sobre assunto de interesse local, não havendo iniciativa reservada para a matéria. Há que se destacar, ademais, que não decorre nenhuma inconstitucionalidade do fato de o projeto de lei dispor em seu objeto sobre a instituição de normas gerais sobre o descarte correto do lixo no município de Cruzeiro do Sul. No mesmo sentido,
No mesmo sentido, ao analisar a Lei 2067 de 2015, no município de Conchal, que também instituiu uma campanha municipal permanente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a constitucionalidade da iniciativa parlamentar. Nas palavras do relator desembargador Márcio Bartoli, limitando-se a norma acatada a instituir a campanha de caráter educativo a ser inserida no programa curricular municipal, artigo 1º, definir princípios objetivos e diretrizes do referido programa, artigo 2º, impossível falar-se na excessiva concretude de suas disposições. Por todo o exposto, acreditamos e defendemos que Cruzeiro do Sul e seus munícipes merecem que seja criada uma campanha permanente, orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo. Assim, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para aprovação da proposta. Daiane Maria, vereadora. Marne Elise Trentini Ledur, vereadora. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, em sessão de 3 de novembro de 2022, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 01202/2022 do Poder Legislativo. Estiveram presentes os vereadores, os seguintes senhores vereadores, membros da comissão: Celso Batista dos Santos, líder de bancada do PSDB. Daiane Maria, líder de bancada do MDB. Demetrios Carol Lorenzini, líder de bancada do PL. Isidora José Weschenfelder, líder de bancada do Progressistas. Maísa Aparecida Siebenborn, líder de bancada do PDT. Cruzeiro do Sul, 3 de novembro de 2022. Isidoro José Weschenfelder, presidente da comissão. Coloco o projeto em discussão. Vereadora Daiane. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto que a gente trouxe aqui hoje para casa. A gente sabe que o lixo é uma preocupação de todos os colegas desde o início dessa nossa legislatura, né? Diversas manifestações aqui já foram feitas, propostas de fazermos campanhas nas escolas, agirmos, não sei, sair do zero, né? E começar de alguma forma. E a gente nota que o lixo é uma preocupação a nível mundial, não é uma preocupação só aqui da nossa cidade. E resolvemos entrar com este projeto de lei porque não vimos que efetivamente alguma ação, além daquela que é feita, acho que na Semana do Meio Ambiente, quando é feito o recolhimento de alguns eletrônicos pelo interior, né, e mais alguns outros tipos de lixo, que é mais ou menos isso que é realizado aqui, né. Na semana passada, nós estivemos no dia... Foi semana passada, 26, né, de outubro, nós estivemos participando da segunda semana do Lixo Zero, que aconteceu na cidade de Lajeado, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente. Lá na oportunidade estava uma arquiteta. Ela é de Brasília, trabalha hoje, ela está em Bruxelas, estudando. As teses de defesa dela, de mestrado e doutorado, são relacionadas ao lixo zero. Estava o doutor Sérgio Diefenbach, nosso promotor, e um professor da Univatsu, do Odorico, que ele também é doutor em assuntos relacionados ao lixo, ao descarte e ao que pode ser feito para a gente tentar minimizar essa questão do aumento considerável do lixo. E lá nos chamou a atenção muito que Cruzeiro do Sul gasta 75... E aí foi o promotor que nos disse, né? Porque quando a gente fez alguns questionamentos, eles nos perguntaram, a gente se apresentou e aí ele puxou no telefone dele os gastos que são feitos pelos municípios para recolher o lixo. E a nossa cidade gasta R$ 75 mil por mês para coletar lixo. É um dos municípios que mais gasta aqui na região, ele nos disse. E aí eu penso o quanto nós gastamos para promover campanhas de conscientizar a comunidade. A gente sabe que o lixo não é um problema administrativo. O lixo é um problema de consciência da população. Mas eu penso que a gente precisa começar em algum lugar. Então, a gente pensou em trazer esse projeto para
para essa casa, para que a gente crie uma lei que se tenha uma campanha permanente. A gente não pode só fazer campanha quando é a semana do meio ambiente, ou a semana do lixo, ou sei lá, algo nesse sentido. A gente precisa trabalhar isso sempre, todos os meses, trabalhar diariamente nas escolas. Sei que Lajeado vem fazendo composteira nas escolas, e eu vejo que, se isso não está sendo feito aqui, a equipe do meio ambiente precisa tomar a frente, precisa fazer uma parceria com a educação. A gente precisa fazer alguma coisa, porque senão daqui a um pouco a gente vai gastar mais dinheiro para recolher lixo do que investir em saúde, em educação, em alguma coisa que trabalhe a prevenção. Acho que, diante desses 2 anos que a gente vem vivendo, através das propostas trazidas pelos colegas aqui nessa casa, e que, de fato, não conseguimos sentir que nenhum movimento maior foi feito, aquele básico, eu acho que a gente aqui coloca esse projeto de lei como uma opção, né? E a gente espera que ele seja aprovado hoje aqui e que ele seja sancionado pelo nosso prefeito. E que, de fato, ele seja colocado em prática, porque se nós não trabalharmos nas escolas, eventos nas comunidades, parceria público-privada, lá na hora a gente teve uma engenheira, a Kelly, né? A Kelly é engenheira da Docile, se colocou na hora à disposição, dizendo: guria, se vocês quiserem, a Docile é super parceira, a gente tem palestras, podemos levar para as escolas. Eu disse: não, vamos levar para a administração, se eles tiverem interesse, a gente... Porque assim, a parceria público-privada hoje é algo que vem muito forte, ela existe. Tem as meninas que são representantes do Lixo Zero, que é algo que existe a nível mundial. E Lajeado tem uma representação nesse sentido, se colocaram à disposição para palestras, se precisar ajudar a criar, sei lá, ensinar a fazer composteira ou orientar a população, eles estão à disposição. Só que nós precisamos que a gestão deste município tenha esta iniciativa, né? Nós hoje estamos aqui colocando esse projeto para que ele realmente seja sancionado e seja colocado em prática, e que a gente aí consiga, com um trabalho de formiguinha, porque é um trabalho de formiguinha, gente, não é uma coisa que vai amanhã o lixo vai estar tudo certo. Não, não vai, não é assim que funciona. A gente sabe de outros lugares que vêm fazendo isso há mais tempo. E hoje Santa Catarina vem se destacando de forma considerável nesse sentido, porque vem trabalhando na prevenção, na orientação. Também eles acabam multando aquelas pessoas que não agem de acordo com aquilo que a legislação prevê. E eu acredito que a gente precise pegar os casos de sucesso, que são os municípios que ali foram colocados, né, na descrição, na justificativa do projeto. E se precisar visitar, tem que ir visitar, tem que ver como é que funciona, tem que ser feito algum movimento. A gente não pode, daqui a pouco, ser engolido por aquilo que a gente produz, e é o que vai acontecer futuramente. Nós tivemos, antigamente, essas lixeiras que foram compradas, aí as laranjas e as verdes, que parecia que ia resolver o problema do mundo. Na verdade, hoje elas estão uma em cada canto, não fazem, de fato, o trabalho que era para elas fazerem. Então, precisamos pensar, acho que de uma outra forma. Começar com campanhas de preservação. Eu penso, e a colega Marne também, que a gente criou isso juntas, estudamos juntas, e há tempo já estamos querendo colocar o projeto na casa. Achamos que agora seria o momento. É a maneira da gente tentar minimizar esse problema que vem de uma crescente que a gente precisa combater de alguma forma. Seria isso, presidente. Vereadora Marne. Boa tarde, colegas. Eu peço desculpa, em primeiro lugar, pela minha voz, mas eu queria dar uma contribuição sobre esse projeto, que o que eu percebo, e a colega Daiane também, a questão que falta um pouquinho de proatividade em relação a esse assunto, porque isso é um problema que não existe só na nossa cidade, ele está em vários outros municípios, e também ele está a nível de Brasil e a nível mundial. E se sentiu nessa palestra que a gente participou na quarta passada, quando o professor Odorico fez a fala dele, um grande desapontamento em relação a isso, porque ele trabalha nessas áreas, ele é professor da Univades há muitos anos, e ele disse assim: a gente trabalha em cima disso, e parece que o nosso trabalho nunca dá resultado, né? E aí, nós comentando entre nós e com eles também, isso é alguma coisa que vem lá do início.
entra muito junto na educação, na parte de ensinar as crianças, porque as crianças pegam isso tudo com muita facilidade. Tanto é que aqui nessa casa a gente também aprovou a questão do ProERD, né? Então, isso é uma coisa que se começa desde cedo, vai se incutindo na cabecinha das crianças a importância de se desenvolver um projeto desses e fazer as coisas, a separação, de uma forma correta. Isso entra junto na prevenção, é uma questão de saúde, e esse valor que hoje esses municípios, ele citou outros também lá, que são menores que Cruzeiro, que também tem um valor bastante grande com o lixo, está se usando para tratar a doença, vamos dizer assim, e não prevenindo isso. Então, isso, eu acho que entra assim, num momento de... Porque já se fala há tanto tempo, há 2 anos a gente fala dos lixos, fala das lixeiras e nada aconteceu, né? Então, assim, a gente também sente essa certa frustração de que se pede, as coisas não são feitas. Então, eu acho que é de grande valia isso a gente gostaria muito da aprovação dos colegas, porque é um problema que não é só aqui que a gente vê que não consegue ser resolvido, é de todas as pessoas, né? Então, se começar a se criar material informativo, não que isso vá gerar lixo também, mas hoje a gente tem muitas formas digitais de fazer esses materiais circularem aí, e não aproveitar só a Semana do Meio Ambiente, que é em junho, onde de fato se fale. Nessa semana, eu acho que esses trabalhos eles devem ser intensificados, mas se criar um dia no mês que vai recolher isso, ou alguma palestra informativa, alguma coisa, para começar a dar vida nisso tudo aí. Seria isso, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Isidoro. Primeiramente, eu quero parabenizar as colegas. É um projeto muito bonito. Eu lembro que quando eu frequentava o primário, a gente já tinha um trabalho em relação a isso aí, em relação ao meio ambiente, questão de lixo. O colega Celso hoje está trazendo um pedido de lixeira também, né? E eu acabo passando em vários lugares da cidade e me chama a atenção. Vou citar aqui na Cruzada do Morro, aqui quem vai em direção Bonfim, né? Terminou o asfalto, logo à direita tem uma montanha de lixo lá. Não tem uma lixeira lá. E lá é um lugar que o pessoal está pegando e tirando lixo. Em direção ao Sampaio, tem placa hoje lá, o colega André já pediu também, tem uma montanha de lixo. Então, eu sempre digo, a educação é a base de tudo. Falta, sim, um trabalho mais forte, a gente conscientizar. Outra situação que a gente pode mensurar, quando dá uma enchente, a gente chega, começa lá na cidade, tem lixo atirado. Então, existem lixeiras, mas muitas vezes não são utilizadas corretamente. Outra situação é o seguinte, tem muito lixo orgânico que a gente não precisa levar para a lixeira, né? A gente está pagando uma coisa que a gente podia estar reutilizando, né? Então, a educação é muito importante nesse sentido. E também entendendo que hoje nós temos o colégio, por exemplo, Anita Garibaldi, ele foi municipalizado. É um local que nosso município pode trabalhar essa ferramenta tão importante, né? Que é um colégio de referência, inclusive, né? E, repetindo, o projeto ele precisa ser utilizado, precisa ser implantado, e ele não precisa ser só naquele mês de meio ambiente, teria que ser uma coisa cotidiana, né? Ter seus cartazes, né? A gente sabe que os professores fazem, mas intensificar. E ainda lembrando que hoje, lá em casa, eu faço separação do lixo, havia comentado antes aqui, mas quando a gente vai levar lá na lixeira, vai tudo para o mesmo lugar. Isso é um outro fator muito preocupante, né? Que a gente precisa tentar achar uma solução aqui. Mas, parabenizando novamente, obrigado pelo espaço. Eu aproveito aqui também para parabenizar as duas colegas, e da mesma forma, como diz o colega Isidoro, Daiane, Celso traz hoje, a Maísa já trouxe, o André, Gustavo, Vanessa, e eu lembro que a última aqui, buscando agora, a proposição 004 de 2022, eu havia sugerido já para o município, juntamente com a Secretaria de Educação, elaborar algo. E aquela coisa, como o Isidoro colocou, daí disse, quando as coisas não acontecem, a gente tem que fazer, né? Então, está aí um belo projeto para tentar
solucionar esse problema que é grave. E é um problema de saúde pública. A gente vem em grandes cidades, né? Hoje a gente não vê na nossa cidade muito lixo acumulado na cidade, mas em vários pontos do interior, onde se concentra numa grande lixeira, né? São Rafael tem 2, 3 casos assim, né? Bonfim também, a gente já pediu solução para que isso acontecesse, mas é sim questão de consciência, a gente sempre fala, é consciência. Na hora do descarte, né? Então eu tenho que ter uma organização, um ordenamento aí, para que as pessoas cumpram, né? Se não dá de forma legal, né, bacana ali, simples, do que seja, então muitas vezes tem que ser senador cumprindo uma lei. Mas é muito chato, mas às vezes tem que ser chato para que as coisas aconteçam. Eu lembro que o ano passado também eu visitei o município de Santa Clara e trouxe também uma proposição nesse sentido, quanto à questão de saber o interior, que dia passa o caminhão que recolhe determinado tipo de lixo. Onde descartar? Nós sabemos onde descartar determinada coisa? Não, desde o ano passado que a gente quer um lugar que a gente saiba, que os munícipes, quando vêm pedir para a gente, onde é que eu descarto isso, Demétrios? Eu não sei. Eu pedi o ano passado, mas ainda não saiu nada. Mas vocês estão metendo pau na administração? Não é metendo pau. Mas a gente precisa, as coisas têm que evoluir, nós temos que evoluir. Como município, como administração, eu acho que devagarinho isso vai acontecer, vai cair a ficha, para que nosso município se desenvolva e torne-se exemplo, né, num encontro desses, com um projeto exemplo, né? Quem sabe ter uma premiação, que legal, não sendo marcado por ser um dos municípios que mais gasta no recolhimento. Ele não gasta em prevenção, nem um folderzinho, nem um cardzinho digital para dizer, hoje é dia de recolhimento disso, amanhã aquilo, coloquem lá em tal lugar que alguém vai recolher. Então, vamos à votação. Vereador Celso? Aprovo. Vereadora Maísa? Aprovo. Vereadora Vanessa? Vereador Gustavo? Aprovo. Vereador André? Aprovo. Vereador Isidoro? Aprovo. Está aprovado o projeto de lei número 12, 2022, do Legislativo. Passamos à leitura do projeto de lei número 013, 2022, também do Poder Legislativo. Projeto de Lei 01302 de 2022 denomina logradouro público como Rua Saibreira, a atual rua sem denominação, localizada no bairro Passo de Estrela. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 01302 de 2022. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, apresento o projeto de lei número 01302 de 2022, que denomina uma atual rua sem denominação como Rua Saibreira, localizada no bairro Passo de Estrela. Originalizou-se em virtude de termos uma grande saibreira lá, que foi adquirida pelo município de Cruzeiro do Sul para ser extraído o material para nossas estradas. Desde então, moradores chamam a rua do bairro de Rua Saibreira. Então, é justo que se conserve o referido nome. Em anexo, seguem os documentos na íntegra. Espero contar com a concordância dos edis, solicitando a aprovação da proposta, que ora se apresenta. Maísa Aparecida Siebenborn, vereadora. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, em sessão de 3 de novembro de 2022, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 01302 de 2022 do Poder Legislativo. Estiveram presentes os senhores vereadores, membros da comissão: Celso Batista dos Santos, líder de bancada do PSDB; Daiane Maria, líder de bancada do MDB; Demétrios Carol Lorenzini, líder de bancada do PL;
Isidoro José Weschenfelder, líder de bancada do Progressistas. Maísa Aparecida Siebenborn, líder de bancada do PDT. Cruzeiro do Sul, 3 de novembro de 2022. Isidoro José Weschenfelder, presidente da comissão. O presente projeto ficará retido para cumprir o prazo mínimo de 14 dias em tramitação, conforme estabelecido em lei. Passamos à leitura da proposição número 123, 2022, de autoria do vereador Isidoro José Weschenfelder. Proposição número 123 de 2022. Cruzeiro do Sul, 27 de outubro de 2022. O vereador abaixo subscrito vem submeter à apreciação dos colegas edis desta Câmara de Vereadores a seguinte proposição. Solicito à administração, através do setor competente, envie ofício à Corsan, solicitando a instalação de rede de água, tubulação na Rua da Bica. A água potável é um direito de todos, conforme Resolução 64292, de 28 de 7 de 2010, reconhecido pela ONU. Salienta-se que nesta rua existem 7 casas e residem 17 pessoas, destes 5 são crianças, e a água que chega até eles é de nascentes em meio a mata acumuladas em caixa d'água, sem tratamento nenhum, e que secam em determinados períodos do ano. Neste momento, as pessoas lá residentes precisam buscar água de balde nas casas de moradores a cerca de 530 metros de distância, que doam a água ou compram galões. Em anexo, segue fotos do referido local. Certo de ter a aprovação dos demais pares, Isidoro José Weschenfelder, vereador. O autor tem comentários adicionais? Eu queria instigar um pouco a imaginação dos colegas vereadores. Você acordar e acordar sem ter água, acordar sem ter luz, o seu filho acordar de manhã precisar ir para o banheiro, ou ir até uma torneira, abrir uma torneira e não ter água. Alguém pensou nisso já? Eu parei e pensei nisso aí. Me coloquei no lugar dessas pessoas. E neste local aí, é na Rua da Bica, né? É uma rua já que tem 7 residências, são 17 pessoas, dessas são 5 crianças, né? E lá em muitas épocas do ano a água não chega. E o mais interessante é observar como a água que hoje tem, e quando tem, como ela chega. É um buraco no chão, com 4 pedras, uma de cada lado e uma outra tampa de pedra em cima. Ali é colocado um cano, a água que cai ali é encaminhada para uma caixa d'água. Neste momento, dessa caixa é passado com uma bomba d'água, que inclusive até queimou um tempo atrás, a administração interveio nesse momento, né, teve a sensibilidade de fazer essa reposição da bomba d'água. Em outras vezes já foi roubado, inclusive. Então, assim, dói no coração ver o que esse pessoal passa lá, né? E a água potável é um direito de todos, como eu já escrevi aí na proposição. Foi proclamado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, né, no dia 28 de 7 de 2010 já. É necessário, né, que as águas cheguem, porque é um combate à pobreza e à desigualdade. Então, assim, eu espero que esse projeto seja aprovado. Eu fiz, antes de trazer para cá, eu acabei falando com antigos funcionários da Corsan, falei com o pessoal da Corsan, em momento anterior já havia falado com a administração. Eu espero que, se a Corsan, que já disse que se os canos chegarem a eles fazem a instalação, mas eu acredito que eles possam sim
fazer investimento em Cruzeiro do Sul, como já veio proposição anterior aqui perguntando quais os investimentos que a Corsã fez aqui em Cruzeiro do Sul. Acho que foi a Maísa que fez, né, Maísa? Pedindo que a Corsã tinha investido em Cruzeiro ou não. Então, esse é um investimento, acho que tem que ser feito. Se não acontecer, solicito à administração que tome providências. Eu acredito que é um investimento em termos de canos, né, seria em torno de R$5.000, R$7.000. Lembrando que essas pessoas, quando não tem água em casa, elas caminham 530 metros para pegar água na casa de alguém que vai doar água para elas. Ou, se não, elas vão lá ter que comprar um galão de água para ter água dentro de casa. Então, eu digo aqui que me dói ver a situação das pessoas, mas, ao mesmo tempo, no instante que eu estive lá e hoje que eu trago essa proposição para essa casa, eu me sinto como realizado em trazer isso aqui, porque isso sim é fazer um benefício, trabalhar pela cidade, e isso me deixou muito contente. Eu espero que a gente possa ter êxito, que esse problema seja resolvido. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Coloco a proposição em votação. Vereador André. Aprovo. Vereador Gustavo. Aprovo. Vereadora Vanessa. Aprovo. Vereadora Maísa. Aprovo. Vereador Celso. Aprovo. Vereadora Marne. Aprovo. Vereadora Daiane. Aprovo. Está aprovada a proposição número 123, 2022. Leitura da proposição número 124, 2022, de autoria da vereadora Marne Edisa Trentini Ledor. Proposição número 124 de 2022. Cruzeiro do Sul, 27 de outubro de 2022. A vereadora abaixo subscrita vem submeter à apreciação dos colegas edis dessa Câmara de Vereadores a seguinte proposição. Solicita à administração municipal, através do setor competente, que dê andamento, fiscalize e finalize as obras iniciadas nas vias do distrito industrial da nossa cidade. Temos empresas instaladas no distrito que empregam trabalhadores e geram retorno financeiro ao município, além de várias outras manifestarem interesse em se instalar na cidade pela localização e fácil logística. Para isso, não podemos deixar de oferecer mínimas condições de infraestrutura e organização para as empresas já existentes, para as quais virão, e também para visitantes e clientes que se deparam com vias e ruas que não têm nem como andar de carro. Existem calçadas de passeio servindo de depósito de material. Além disso, precisa ser dada uma atenção ao lixo depositado de maneira totalmente errada. Restos de material proveniente de construção civil jogados ao ar livre, com área verde, sem o mínimo tratamento e destinação correta, prejudicando o meio ambiente e tendo uma aparência deplorável e vergonhosa. Certa de ter a aprovação dos demais pares, Marne Edisa Trentini Ledor, vereadora. A autora tem comentários adicionais? Tenho, presidente. Essa proposição, ela tem, relendo ela agora, ela tem até palavras bastante fortes, só que eu acho que a gente está aqui com o objetivo de chamar atenção para algumas coisas que já vêm sendo solicitadas há bastante tempo, né? Então, assim, a gente sabe que tem empresas que fazem pouco caso com o terreno que foi dado para eles, a questão tributária também, em relação às melhorias que foram prometidas ser feitas lá e não foram. Obras nas ruas foram iniciadas e não foram terminadas, então eu já até conversei com a administração também para a gente ter uma posição de como está, porque é o que as pessoas perguntam e muito para a gente na rua, né? Para a gente que é daqui, passa lá, fica olhando e pensando assim, poxa vida, que cartão de visitas que é tu entrar num distrito onde tem um monte de lixo jogado de maneira totalmente incorreta, invadindo área verde, não se consegue andar de carro, se tu passa na tua via, tu é obrigado a dar um ré e andar contramão, porque senão o carro vai empacar lá no meio e não tem como sair. E assim, eu acho que a gente não pode penalizar as demais empresas que tá legal, que está funcionando bem. Tem muita gente que
trabalha lá, e eu acho que o nosso objetivo aqui também é trazer novas empresas, manter as novas, as que já existem, como a gente fala, né? Mas do jeito que está lá, tá bem feio. Não está legal. Eu acho que a administração pode e deve dar uma atenção especial àquilo, porque as outras empresas elas não podem pagar por um erro ou uma atitude de outras empresas que não cumpriram o que foi prometido, né? Isso vai muita gente de fora que faz um projeto, vai olhar como é que está o seu projeto e tem que se deparar com o distrito industrial na nossa cidade do jeito que está. E ali é um lugar onde muita gente gostaria de se instalar, porque a gente está na beira da rodovia, é próximo a Lajeado, é próximo a Venâncio, Santa Cruz. Então, acho que está mais do que na hora da administração ser um pouquinho mais incisiva nessa questão aí, e até criar uma parceria aí, pública ou privada com as empresas também. Acho que o Demétrio sugeriu uma vez a questão de adotar um canteiro, né? Não me lembro se era no distrito, agora não me recordo, no município como um todo, mas isso acho que é uma coisa bem legal e eu tenho certeza que nenhuma empresa iria se negar a fazer isso para ter à frente do seu estabelecimento bonita, né? Ninguém quer ter à frente da sua casa com grama alto, com os canteiros que está uma macega só, quer ter uma estrada boa para se andar. Então, eu acho que a primeira visão, a primeira impressão é a que fica, né? E a gente pode melhorar bastante a questão do distrito industrial. Seria isso, presidente. Obrigado, vereadora. Coloco a proposição em votação. Vereadora Daiane. Aprovo. Vereador Isidoro. Vereador André. Aprovo. Vereador Gustavo. Aprovo. Vereadora Vanessa. Aprovo. Vereadora Maísa. Vereador Celso. Aprovo. Está aprovada a proposição número 124/2022. Leitura da proposição número 125/2022, de autoria da vereadora Maísa Aparecida Siebenborn. Proposição número 125 de 2022. Cruzeiro do Sul, 27 de outubro de 2022. A vereadora abaixo subscrita vem submeter à apreciação dos colegas edis dessa Câmara de Vereadores a seguinte proposição. Proponho que a administração municipal, juntamente com a empresa Expresso Cruzeiro, façam alterações no percurso de ônibus na Picada Augusta, fazendo um traçado que contemple a estrada que passa pelo ateliê de calçados do Mago. Justifica-se ser uma reivindicação de moradores desta comunidade que gostariam de poder contar com o transporte público. Transporte este indispensável às pessoas que necessitam se deslocar para o centro do nosso município para atender seus compromissos. Certa de ter a aprovação dos demais pares, Maísa Aparecida Siebenborn, vereadora. Tem comentários? Eu vou usar a tribuna. Obrigada. Coloco em votação. Vereador Celso. Aprovo. Vereadora Marne. Vou. Vereadora Daiane. Aprovo. Vereador Isidoro. Aprovo. Vereador André. Aprovo. Vereador Gustavo. Aprovo. E vereadora Vanessa. Aprovo. Está aprovada a proposição número 125/2022. De imediato, a leitura do pedido de informações número 008/2022, de autoria do vereador Isidoro José Weschenfelder. Pedido de informações número 008 de 2022. Cruzeiro do Sul, 27 de outubro de 2022. O vereador que este subscreve requer que seja encaminhada à administração municipal para que responda ao seguinte pedido de informações. Solicito que a administração municipal, através do setor competente, que informe a respeito do andamento da compra do prédio da Única Calçados. Se o trâmite foi concluído e se o prédio está à disposição para uso. Da mesma forma, saber se podemos estender o mesmo para uso de empresas o mais rápido possível, trazendo geração de renda e novos empregos à cidade. Justifica-se já ter passado meio ano desde a aprovação do projeto de lei, que foi no mês de março de 2022, e o pagamento da primeira parcela, que seria para o mês abril de 2022. Certo de ter atenção dos demais pares, Isidoro José Weschenfelder, vereador. O vereador tem comentários adicionais? Pois bem, eu me lembro que em dezembro do ano passado, acredito que foi nesse mês, a gente tinha uma urgência em aprovar esse projeto.
Em março ele veio à casa, a gente aprovou ele. Segundo regiu o projeto de lei, no mês de abril estaremos pagando a primeira parcela, que seriam 400 e poucos mil reais, não me recordo o valor exatamente. A compra total de 2.720.000 reais. Então, se nós investimos esse valor já todo, aí a gente tem o interesse que seja o quanto antes colocado à disposição para que uma empresa possa estabelecer, para que a gente fomente a economia, para que a gente possa trazer mais empregos, né? Eu acho que está na hora de a gente, de repente, ver em que pé anda, se o Legislativo tem alguma contribuição mais a fazer. Eu acredito que não, ou pelo menos que as informações chegassem até nós, porque, querendo ou não, é um investimento milionário e a gente precisa que isso comece a ter uma fundamentação, esse investimento, e que seja colocado em prática, né? Bom, eu acho que deu para explanar bem aí. Vamos avaliar que já esteja em andamento, que esteja sendo liberado o prédio, que logo, logo tenhamos uma empresa lá. Essa é a minha ideia, esse é o meu pedido. Obrigado. Obrigado, vereador. Coloco o pedido de informações em votação. Vereadora Daiane. Aprovo. Vereadora Marne. Aprovo. Vereador Celso. Aprovo. Vereadora Maísa. Aprovo. Vereadora Vanessa. Vereador Gustavo. Aprovo. E vereador André. Aprovo. Está aprovado o pedido de informações. Agora passamos um intervalo de 5 minutos e no retorno dos trabalhos voltaremos com os pronunciamentos dos vereadores na tribuna.
Voltando aos trabalhos, pela ordem de sorteio realizada pela assessoria jurídica, anteriormente convido a vereadora Maísa para fazer uso da tribuna. Quero saudar o presidente, meus colegas vereadoras, vereadores, os servidores da casa e as pessoas que nos honram em casa, nos assistindo. Quero falar um pouco sobre a minha proposição, para que o ônibus que faz o transporte público em Cruzeiro, juntamente com a administração municipal, façam uma alteração de trajeto da Picada Augusta, para que as pessoas que resistem nas imediações do ateliê do Mago, do Marcos Fick, sejam beneficiados. Além do que hoje muitas pessoas trabalham nesta empresa, que também serão beneficiados também. Esta é uma alteração que não vai ter aumento de custo, mas vai fazer a diferença, vai melhorar a vida de muitas pessoas. Gostaria que esta reivindicação fosse atendida com a máxima urgência pela nossa administração. Eu gostaria de parabenizar a atleta Aline de Carli Marmit, de 9 anos, que conquistou no dia 15 o primeiro lugar pela segunda vez, isto é, sagrou-se bicampeã na patinação. Que orgulho para Cruzeiro do Sul, né? Parabéns à escola Companhia de Patinação sobre Rodas, parabéns a Ellen Horn e Antônio Brandão e Jaqueline Nonemacher, professores e diretora da escola. Parabéns, Aline, que continues conquistando medalhas e realizando teus sonhos. Na última sessão, eu comentei sobre o turismo. Hoje vou voltar a falar novamente, pois vejo que o Vale do Taquari está investindo nesse segmento, que gera emprego e renda. De acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, nos próximos 10 anos, a indústria de viagens e turismo no Brasil vai gerar mais de 1,8 milhão de novos empregos nesse setor. E a previsão é de gerar, em 2022, 7,6% da contribuição do PIB do Brasil. Isso são uns números maravilhosos. E vejo aqui no Vale do Taquari as cidades também investindo, projetando e abrindo as portas do turismo. E Cruzeiro precisa também fazer um projeto e se organizar para esse setor que traz muita renda, empregos e desenvolvimento. O turismo religioso será destaque no nosso vale. Estrela lançou dia 31/10, agora no dia da Reforma Protestante, o projeto para a construção da maior Bíblia do mundo. Um projeto audacioso, que será construído no centro de Estrela. Prédio reproduzindo o formato do livro sagrado dos cristãos, com 12 andares e 40 metros de altura, junto a um parque que terá atrações e jardins para visitantes. O projeto arquitetônico já está pronto e está sendo encaminhada as licenças e projeto civil e técnico. A previsão de que em 2 anos e meio o parque esteja aberto. Já o prédio da Bíblia deverá ser construído em 5 anos. Santa Clara, reconhecida como a cidade das flores e agroecológica, também caminha para se tornar uma referência turística no Vale do Taquari. O município projeta o seu desenvolvimento econômico alinhado ao setor turístico, com um trabalho a longo prazo. Criar um sistema municipal de turismo e elaborar um plano de turismo. A estimativa é que a execução dos projetos previstos ocorram em 12 anos. Criação de um parque linear com pistas de caminhada, ciclovias e outros. Um parque temático junto ao monumento alusivo à Revolução Federalista, fortalecendo a história do episódio que ocorreu em 1895. Construção de um santuário
com a imagem de Santa Clara de Assis, com uma altura de 25 metros, com escadaria para acesso aos visitantes, com vista privilegiada da cidade. Construção de centro de eventos e agroturismo, com museu, laboratório de beneficiamento, praça de alimentação e sede da Feira Santa Flor. Estou falando tudo isso porque Cruzeiro do Sul precisa se preparar para entrar também na rota do turismo. Quem está respondendo por essa pasta tão importante na nossa administração? Que nós criamos um cargo específico para isso, e eu não sei quem é que está atuando nesta área. Qual os projetos que estamos fazendo para atrair turistas? Turismo é um trabalho que se faz planejando e projetando, não se faz de um dia para o outro. Portanto, a hora é agora. Temos que mostrar nosso potencial, temos que avançar, temos que caminhar juntos com o Vale para usufruirmos dos benefícios do turismo que está sendo projetado na nossa região. E domingo, dia 30, tivemos a oportunidade de escolher nossos representantes para o governo estadual e para presidente. Como me senti bem em ir votar. Aliás, todas as vezes que vou votar, me sinto muito bem e valorizo este momento. Tanto que não falto às votações das eleições. Para mim, poder escolher as pessoas que administrarão o município, estado e o meu país é um privilégio e uma satisfação. Sempre voto pensando em escolher a melhor opção. Esta eleição foi terrível em quantidade de fakes e mentiras que rodavam nas redes sociais. Pressões e ameaças até de demissão de alguns empresários forçando os funcionários. Mas, com tudo isso, a democracia venceu. Dia 30 vai ficar marcado como o dia em que mais da metade do país disse sim à democracia. Agora é trabalhar para o povo, com o povo e para o povo, porque o orçamento é feito com o dinheiro do povo e deve ser muito bem investido. E temos que buscar sempre a diminuição da desigualdade social. Parabéns a todos que estiveram envolvidos de alguma maneira neste dia tão especial, porque a pior das democracias ainda é preferível à melhor das ditaduras. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Convido agora a vereadora Marne para fazer uso da tribuna. Boa tarde a todos. Saúdo o presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, servidores da casa e quem nos assiste pelo Facebook. Hoje a gente faz a sessão com o sol para nos iluminar, diferente dos outros dias, né? E eu gostaria de iniciar minha fala falando um pouquinho das indicações feitas hoje, da instalação de bueiros na escola 25 de julho e da instalação de uma placa de redução de velocidade na escola São Rafael. E por que essas indicações? Porque são solicitações da comunidade escolar também, porque se percebe que alguma coisa não está legal, que alguma coisa foi feita e melhorias precisam ser feitas nesses sentidos. Em especial dessa placa de redução de velocidade, porque naquela rua da escola está praticamente pronta a pavimentação e se percebe um aumento de velocidade muito grande nos carros, caminhões que passam por lá. Como agora a rua ela já está praticamente pronta, quem antes não passava por lá hoje passa, então o fluxo ele está maior e os carros também andam mais rápido. Isso é um perigo para as crianças que usam transporte escolar para ir para a escola e para voltar, porque às vezes por uma desatenção desce do ônibus e não olha.
para atravessar a rua, e antes que aconteça alguma coisa mais grave, a gente faz esse pedido. Sobre a proposição que eu trouxe para essa casa no dia de hoje, do Distrito Industrial. Várias vezes já foi comentado, as pessoas aqui nessa casa, as pessoas de fora também falam muito do distrito. Eu passei por lá de carro, eu fui caminhar, fazer uma caminhada lá, porque é um lugar muito bom para se caminhar, porque não tem muito fluxo de veículos, então não é perigoso. Tem as ruas largas, porém, as ruas estão de um jeito deplorável. Não tem como caminhar nas calçadas, porque em cima das calçadas tem restos de construção civil. É cimento jogado, é ferro jogado, é cano jogado. Então não tem como caminhar. Foi iniciadas as obras em algumas ruas lá. Já faz alguns meses isso não foi concluído. Então não adianta querer começar um trabalho e não terminar ele, deixar pela metade. Os canteiros também estão com matagal, está feio, precisa de uma roçada, precisa cortar. Tem muitos clientes daquelas empresas, de algumas empresas que vão fazer visitas lá e tem que se deparar com uma visão daquelas. A gente sabe que tem problema de algumas empresas, mas elas também, uma ou duas, não pode fazer com que as outras sejam penalizadas, né? Tem empresas que trazem retorno para o município, elas empregam pessoas que são responsáveis pelo sustento das famílias, e o nosso distrito ele está muito bem localizado, né? Quando se fala em distrito e a gente entra lá, se pensa que vai ter uma rua com bom acesso, que vai estar tudo roçado, que vai estar tudo identificado, e as empresas de lá são muito bonitas, fizeram prédios novos, elas são bem construídas, visivelmente bonitas, mas algumas não conseguem nem acessar o estacionamento da sua empresa porque não consegue entrar, que a rua ou ela está em manutenção que não foi terminada, ou que a calçada está muito alta, e isso a gente não pode deixar assim. Como o Demetrios utilizou antes a expressão, a gente precisa evoluir, e isso é em vários sentidos. E se a administração trabalha com isso, com certeza se consegue fazer uma parceria com aquelas empresas que estão lá, para ajudar na manutenção, né? Vamos, cada um pega um canteiro, mantém aquele canteiro, mas eles também precisam ter o apoio da administração para que consigam chegar até as suas empresas. Esse descaso que hoje tem com o Distrito Industrial, a gente não pode permitir que isso continue, isso é muito feio para a nossa cidade. E essa proposição, coincidentemente, ela entra muito no projeto que hoje eu e a colega Daiane apresentamos aqui nessa casa, né, que é a questão da orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo. Não é o que a gente vê hoje lá no distrito. Além dos lixos estarem em cima das calçadas, que esteticamente é horrível, as pessoas não conseguem caminhar, eles ainda estão jogados em área verde de qualquer jeito. E isso a gente não pode fazer, né? Então, sobre esse projeto, depois daquela palestra que a gente assistiu, me chamou muita atenção o desabafo que o professor Odorico fez, dizendo que há muitos anos ele já trabalha com isso e que, de uma certa forma, vai para frente, dá um passo para frente, dá 2, 3 para trás, porque essa situação ela não evolui, as pessoas ainda não sentiram a necessidade e o quanto isso é importante trabalhar essa questão do descarte adequado do lixo. E isso é uma coisa que não se pode ser trabalhado apenas na Semana do Meio Ambiente. Nós temos 365 dias no ano, 5 dias no ano só para trabalhar uma coisa que hoje é um problema de saúde pública, é um problema a nível mundial, né? A nossa cidade, de acordo com o promotor, o Sérgio Diefenbach, ele apresentou outras tantas cidades menores que nós, mas a nossa cidade se destacou como sendo uma das que mais gasta com o descarte do lixo. R$ 75,00 por mês, gente, isso é muito dinheiro. Oi? Tá. E isso é muita coisa. Então, assim, a gente
a gente precisa pensar em alguma alternativa e começar a trabalhar de uma forma diferente. Falamos tanto em prevenção, e eu acho que essa também é uma matéria que a gente pode usar muito na questão da prevenção. Uma coisa que eu não gostaria de... Na verdade, eu não gostaria não, que eu não posso deixar passar hoje em branco, porque eu vi semana passada uma notícia que a colega Daiane publicou nas redes sociais dela, e quando eu vi aquilo, eu fiquei muito triste. A questão do que foi feito com o brinquedo na praça. Tá? Tanto tempo a praça ficou sem nada, né? Todo mundo pedindo que fosse remodelada, que fosse reformada, que colocassem brinquedos novos, e foi uma alegria quando foi colocado aquele brinquedo. E aí um brinquedo foi quebrado, né? E aí eu pensei assim, poxa vida, quando a gente quer fazer alguma coisa na nossa casa, comprar alguma coisa de diferente na nossa casa, às vezes tu precisa apertar de um lado para conseguir fazer uma coisa diferente. Quando tu consegue fazer aquilo, tu vai cuidar, porque a gente sabe quanto custa fazer uma coisa diferente. E na nossa pracinha isso não é diferente. Tá? Então aquele brinquedo foi quebrado, não se sabe ainda de que forma aconteceu isso, mas vendo como isso foi, eu acho que foi uma coisa meio intencional. E isso me doeu muito, porque quem utiliza aquele brinquedo lá na praça são as crianças da nossa cidade. O objetivo de ter feito aquilo não vai atacar a nós, vereadores, ou o prefeito de administração. Quem vai deixar de brincar naquele brinquedo são as crianças, são os nossos filhos. Então, gente, por que não cuidar? Da mesma forma, eu faço um apelo nesse sentido, porque em outros anos, quando teve decoração de Páscoa, quando teve decoração de Natal, passa 2, 3 dias, alguma coisa é feita com os enfeites que tem. E o que leva uma pessoa a ir lá e destruir isso? Sendo que quem faz, quem ajuda a deixar a nossa cidade bonita, assim, são voluntários. Eu fico muito sentida com isso, porque o que vai acontecer agora? Esse brinquedo ele vai ter que ser consertado, não sei se tem como substituir só aquela parte que foi quebrada, ou o brinquedo inteiro vai ser substituído, tá? Mas vai ter que ser gasto um dinheiro que daqui a pouco poderia ser colocado um outro brinquedo na praça. Então fica o meu apelo, assim, não façam isso. A mesma coisa no pole. A academia ao ar livre, que já foi quebrada várias vezes, que jogam brita dentro do vaso. Para que fazer isso? Qual a utilidade de fazer uma coisa dessas? Então, gente, vamos cuidar da nossa cidade, das coisas que são da nossa cidade, como se elas fossem da gente, porque, na verdade, elas são da gente. Elas são compradas com o dinheiro que a gente coloca em imposto, em todas as outras coisas, e que é feito isso. Seria isso, eu agradeço e desculpa o meu desabafo. Obrigado, vereadora. Eu chamo agora para fazer uso da tribuna o vereador Isidoro. Boa tarde. Inicialmente, saúde, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa. Quero começar falando sobre minha proposição 123, que mencionei antes em relação à água que não chega às casas na Rua da Bica. Local que eu fui, que me comoveu bastante, saber que tem famílias que em determinados dias da semana, no mês, do ano, não tem água. Lá tem 7 casas, 17 pessoas, dentre elas 5 crianças, né? E como mencionei antes, imagine se você se acordar de manhã, não ter água na torneira, não ter luz. Hoje, nos dias de hoje, a gente não entende mais o que é isso aí, né? Mas é realmente que Cruzeiro do Sul ainda tem essa situação, né? E ainda como falei antes, nesse momento a gente vê que a gente tem um papel fundamental na nossa comunidade, né? A gente pegar, andar nos bairros, conversar com as pessoas, escutar as pessoas. Eu saí de lá com um dever.
eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar a realidade. Como eu coloquei no projeto na minha proposição já, né, foi proclamado pela ONU, né, no mês 7 de 2010 como um direito de todos, a água, e é um dever do Estado, né. Então, eu andei buscando informação, falei com ex-funcionários da Corsã, com o pessoal da Corsã, já havia falado com a administração anteriormente. Hoje estou trazendo então, um pedido para fazer um ofício que a Corsã faça o investimento, coloque água para essas pessoas. Se não acontecer, que a administração faça uma força aí e leve água para esse pessoal, porque são 530 metros de distância. Quando termina a água lá, eles precisam dar 530 metros e pedir água na casa de alguém. Alguém tem que abrir a porta e dar água para eles, ou senão eles têm que comprar água, né? E ainda lembrando que a água ela é captada do morro em 4 lajes, né, pedras de areia em cada lado e uma outra em cima tampada, sem tratamento nenhum, né? Dali passa por um cano, vai para uma caixa d'água, lá tem uma bomba d'água por caninhos menores, vai até a casa desse pessoal aí que quando um toma banho, os outros não têm, então é uma situação bem precária. Então, também quero agradecer as pessoas que me acionaram lá, que me receberam. Eu tenho certeza que a gente vai mudar a realidade de vocês. E deixo aqui um recado, quando alguém da comunidade, seja em outro bairro, tem uma necessidade, eu sei que aqui todos os vereadores fazem, acionem a gente, chamem a gente. Tá? Quero falar um pouquinho também numa situação similar, em relação ao loteamento Estrela do Sul. Eu faço todo mês, eu vou para um bar, vou para o outro, a gente vai acompanhando como é que está a situação da rua, como é que está a roçada, como é que está a questão dos bueiros, como é que está a limpeza, o material. Eu sei que o colega Gustavo também já tinha trago já anteriormente esse pedido, até falando com ele. O loteamento Estrela do Sul, gente. Por favor, vereadores, colegas vereadores, vão até aquele bairro, vão lá olhar. É precário, é capoeira alta. Lá é um bairro dentro da cidade. Eu sei hoje dizer quais são os bairros da nossa cidade que tem as piores estradas. Interior, Celcim, vamos falar, Lotes, as piores estradas que tem, tu sabe, tu luta por lá, pela turma sempre, né? Lá está tanto quanto. Então eu peço hoje para a administração que urgentemente lembre desse bairro, gente, lembre, vão lá, é a lixeira que está estragada, é capoeira, a rua está virada em valeta, barro, é lamentável mesmo, assim. Ao mesmo tempo que a gente vem trazer os pedidos, e digo, a gente não vem aqui botar o pau na administração, a gente vem trazer os pedidos, as demandas. Eu também parabenizo. Ontem eu fui até São Miguel, Lotes, Maravalha, Minha Sítio, passei Boa Esperança, passei alguns lugares, passei algumas casas, conversei com algumas pessoas. E a gente viu a força-tarefa no interior, está muito boa. Estrada Boa Esperança, Linha Sítio, algumas estradas principais foram alargadas, botado material, então também tem que parabenizar. Secretário de Estradas, quem está envolvido, vice-prefeito, eu sei. Então a gente deixa o agradecimento da mesma forma que faz as cobranças aqui. Tá? Quero ainda dizer que eu tive no DAER, fazem... acredito que 3 semanas atrás, acredito eu que foram 3 semanas, e lá estive conversando com o Jorge, que me recebeu lá, um senhor de óculos, porque a gente sabia daquela situação da 130 aqui, que está aquela buracaiama lá, muitos caminhoneiros relatam que caminhão baú jogam tanto que podem ter um risco de ter um tombamento, né? Achei aqueles buracos lá. Chegando lá, eu cobrei esse ofício, tinha chegado, tá, gente? Estava lá o ofício, eles me deram na mão o ofício que nós encaminhamos, então quero agradecer vocês aí. Foi feito um tapa-buraco, acho que não é essa a solução, a gente precisa continuar brigando em cima disso. E a ideia ainda é que a gente peça talvez uma ciclovia, não sei se levamos um projeto para o Estado, acho que talvez a gente pode se unir, porque, como a gente já falou anteriormente, muita gente vai trabalhar de bicicleta, de a pé, enlajado. A gente faz esse trajeto várias vezes, a gente sabe o risco que a gente está correndo de atropelar alguém, né? Incondicionalmente, né? Ninguém quer atropelar ninguém, mas pode acontecer porque não tem mais acostamento, né? Então, só para deixar o relato aí que esse pedido chegou lá,
vocês foram cobrados e aqui a Câmara que se movimentou para que acontecesse isso aí. Pedi sobre os os quebra-molas, troquei os nomes. Aqui perto da minha casa, na Frederico Germano, eu acho que foi o que ficou mais alto. Eu fui lá medir e deu em torno de 16 a 17 centímetros. A regra é de 8 a 10. Né? Existe uma norma X de altura. Né? Eu também já estive falando com o secretário de trânsito aqui da cidade. Ele disse que está se envolvendo para que possa ser feito alteração principalmente naquele. Mas o que eu coloquei aqui que... o quebra-molas, nossa cidade é a cidade de quebra-mola, muita gente fala assim. Eu particularmente estou indo, não sou muito favorável a sair, eu sou a favor já de começar a gente mudar um pouco, fazer uma elevada com uma faixa de segurança por cima, acho que a gente pode evoluir, Lajeado tem isso aí, eu acho que está funcionando bem. O quebra-mola, vamos botar? Botamos, só que assim, ó, não exagerar, está demais ali. Eu sei gente que tem carro na altura original e está raspando lá. Eu fiquei 1 hora com a pessoa no telefone me cobrando quebra-mola e com razão. Né? Então, só uma colocação aí que a gente acaba fazendo, falando para a comunidade que a gente veio aqui trazer esse pedido. Tá? Eu quero aproveitar e parabenizar o trabalho do vereador suplente que assumiu a cadeira no mês de outubro, Márcio da Retro, uma pessoa que trabalha pela comunidade, quando está trabalhando na máquina, a gente sabe do empenho dele, e eu acompanhei as sessões via online, e ele fez um trabalho bacana, trouxe bons pedidos, demonstrando aqui que todas as pessoas que concorreram ao pleito e as que estão trazem bons pedidos. Né? Então, mais uma vez agradecer a ele pelo empenho. Desejar às candidatas soberanas da Expo Cruzeiro sucesso, a escolha que vai acontecer. E ainda falar um pouquinho das eleições, então, né? Essa eleição aí me fez refletir muito. Primeiramente, que a gente precisa respeitar as opiniões de todo mundo. Como a gente já ouviu falar aqui, as pessoas cobraram quem vai votar, quem não vai votar. Por quê? Porque sim, porque não naquele. Então, cada um tem sua opinião, a gente respeita, mas me fez trazer uma reflexão. O que eu fiz até agora como vereador, o que nós fizemos como vereadores, nós, colegas, o que podemos fazer. E se você, povo cruzeirense, está acompanhando o nosso trabalho, e o que os vereadores estão fazendo. Porque reclamar é muito fácil. Olhem a transmissão aqui da sessão da Câmara de Vereadores, leiam o jornal, né? Porque as eleições estão chegando logo aí daqui 2 anos. Aí vão dizer, você não fez nada, você não sei o quê. Não, bem pelo contrário, eu tenho certeza que essa Câmara aqui está trabalhando, e eu tenho certeza que todos estão brigando pela comunidade. Por hoje seria isso. Muito obrigado, boa semana e também um abraço para o pessoal que nos assiste de casa. Até mais. Obrigado, vereador Isidoro. Convido agora a vereadora Daiane para fazer uso da tribuna. Saúdo o presidente Demétrios, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, funcionários dessa casa e as pessoas que nos assistem de casa. Hoje inicio a minha fala parabenizando a empresa Tendência Imóveis Planejados, que no último dia 25 de outubro promoveu um evento chamado Outubro Rosa, Abrace essa causa. Um evento promovido, uma iniciativa privada, que acabou estando lá, nós estávamos na companhia de 70 mulheres, a nutricionista Nayana, a fisioterapeuta Giovana e a equipe da Zahara trouxeram informações e acredito que não é uma obrigação da empresa fazer esse tipo de evento, mas eu fico muito feliz
quando a iniciativa privada promove algo relacionado à prevenção da saúde. E agora, no novembro, eles também fazem este evento, em alusão ao Novembro Azul. Ano passado era só para as esposas e mães dos funcionários, e esse ano eles abriram para a comunidade, né? Algumas pessoas foram convidadas, porque o espaço deles também tem um limite, né? Então, nós estamos entre 70 mulheres. Para o ano que vem se projeta algo maior que tenha que sair de dentro da empresa e ser feito em algum pavilhão. E a importância disso, né? Muitas dúvidas foram tiradas. A mulherada tinha gente lá com 15 anos, há mais de 15 anos sem fazer uma mamografia. Então, teve sorteio de mamografia. A equipe da Tendência super engajada. Eu fiquei super feliz de ter participado daquele evento. Então, parabéns, pessoal. É disso que a gente também precisa, né? Mas também fica aquela reflexão, né? Nós estamos com a iniciativa privada promovendo esse tipo de ação. Talvez tenhamos que estender algumas parcerias aí do público com o privado e trazer o pessoal que quer realmente fazer esse tipo de evento e promover saúde junto conosco. No último dia 28, nós tivemos aí um campeonato de vôlei. E foi o primeiro campeonato da gurizada aqui da escolinha, que é uma escolinha nova aqui em Cruzeiro, né? Foi muito bacana, porque, na verdade, me lembro quando a minha filha se inscreveu no vôlei, aí ela chegou em casa e me disse assim, mãe, não vou mais, 4 alunos, como é que nós vamos jogar vôlei entre 4 pessoas? Nós estávamos ali em torno de umas 50 crianças, eu acho, aqui do município, né? Competindo com uma escolinha de Encantado, uma escolinha particular. E aqui, sem sombra de dúvida, parabenizar o professor Guilherme, que ele é incansável. O prof. Gui muitas vezes assume até além daquilo que é o papel dele, né? Os pais também que levam as crianças, porque as crianças muitas vezes não vão sozinhas na escola, né? Os pais precisam levar eles, tem alguns que são pequenos. Então, os pais, parabéns por incentivarem o esporte e as crianças por participarem. Foi um momento bem bacana. Para o primeiro campeonato, assim, a gente até que se saiu bem, né? Não fomos vitoriosos em todas as categorias, mas foi interessante essa integração. Quem acompanha meu trabalho sabe que faz 2 anos aí que eu venho apresentando aqui na casa a proposta de ser colocada novamente as tabelas de basquete, o fechamento da quadra lá do poliesportivo, aquela quadra esportiva, que é uma das únicas áreas abertas aí ao ar livre que nós temos para a prática de esportes. E ontem eu estive no poliesportivo e me deparei com a colocação da estrutura de ferro. E segunda-feira, me parece que as tabelas e as redes serão colocadas, e aí o pessoal vai poder utilizar 100% a quadra de basquete lá. Para quem não sabe, o basquete ele era muito forte aqui no nosso município. Na época do professor Adauni, nós tínhamos times que disputavam por todo o nosso estado, né? Depois nós tivemos o professor Gerson, e o basquete acabou não seguindo. De repente, aí uma dica para o Gui, para o ano que vem, tentar formar uma escolinha de basquete. Mas a galera da antiga me cobrava muito isso de, a gente não tem onde jogar basquete, a gente tinha onde jogar basquete, a gente não tem mais. Então, está sendo recolocado lá, e eu, sinceramente, espero que o fechamento da quadra seja feito, seja colocado tela. Até quero dar uma estudada na lei orçamentária anual, ver se tem alguma previsão de investimento nesse sentido, senão gostaria de sugerir isso ao nosso contador aí, e à equipe da educação, para que a gente consiga fechar aquilo ali. Ontem tinha bastante gente já utilizando a quadra, e a bola fica correndo para a rua o tempo inteiro, então seria interessante que isso fosse realizado o quanto antes. Sobre as alunas, né, a Aline de Carli, a bicampeã de patinação, também gostaria de parabenizá-la, bem como a Helena de Azevedo Pereira, que também se consagrou a freio de prata no freio jovem. Ano passado nós parabenizamos ela aqui, ela foi homenageada na casa pela conquista do freio de ouro, e este ano ela trouxe para nós o freio de prata. Também dizer que às vezes me sinto um pouco frustrada, porque essas meninas concorrem, levam o nome da nossa cidade e não tem nenhum incentivo. E eu acredito que seja por falta de alguma legislação vigente ou de algum tipo de plano que se tem aí para poder ajudar essas atletas.
E aí, pensando nisso, acabamos entrando em contato com um colega nosso, um vereador lá de Caxias do Sul, que ele é bastante voltado ao esporte. Dizer que amanhã nós estaremos nos deslocando a Caxias do Sul, Marne, eu e a nossa assessora jurídica, para a gente conhecer um pouco de um programa que tem lá, que é um financiamento voltado ao esportista. E ver se existe a possibilidade de nós trazermos isso para a nossa cidade, porque, sinceramente, eu acho que é frustrante para nós, poder público, e para os pais também, saber, a gente sabe o alto custo que é o investimento nesses esportes e em tantos outros, o nome da nossa cidade sendo levado aos 4 cantos do estado e às vezes fora do estado, e a gente, como poder público, não conseguir fazer nada para incentivar. Talvez tenham pessoas que no meio do caminho tenham desistido por não conseguir ter condições financeiras de seguir no esporte. Então, a gente fala tanto em incentivar, e a gente sabe que o incentivo não é só em oferecer a escola municipal, querendo ou não, o dinheiro também é necessário. Estaremos indo lá conhecer, então, na cidade de Caxias do Sul, na Secretaria dos Esportes, um programa que existe de financiamento aos esportistas da cidade. A gente espera poder trazer aí boas notícias para os nossos atletas. Sobre o nosso projeto, então, agradecer aos colegas pela aprovação, dizer que o lixo é uma preocupação permanente, nós precisamos nos movimentar, nos mexer para conscientizar a população com programas de orientação permanente o ano todo. Como disse o colega Demetrio, a gente precisa saber o dia que o lixo passa. Eu preciso saber onde eu descarto uma pilha, uma lâmpada, onde eu descarto um eletrônico. Eu levo aqui no armazém a lâmpada, porque eu sei que o pessoal ali recolhe. Mas quem mora em outro lugar? Atira no lixo comum, que vai para o mesmo lugar onde vai a casca da fruta, né? Então, assim, a gente precisa conscientizar a população disso. E uma das alternativas que o Dr. Sérgio Diefenbach nos deu foi agarrar essa ideia no G8 e pegar o plano de ação ambiental do G8, se debruçar em cima dele e colocar em prática. Então, eu deixo a minha sugestão ao nosso prefeito, que eu acho que ainda é o presidente eu acho que ele ainda é o presidente lá do G8, levar isto para que a gente possa pensar em conjunto uma solução para este problema tão grande. Sobre o brinquedo também, né, colega, também fiquei bastante frustrada. Inclusive, entrei em contato com o tenente acabou me dizendo que eles apuraram as imagens das câmeras, realmente não foi algo de vandalismo, mas foi uma pessoa grande, que aquele brinquedo não é para adolescente, aquele brinquedo é para criança, né? Acabou utilizando, danificando, e sim, vai ter que ser usado recurso do município para repor aquela peça, ou não sei como é que eles vão fazer. Mas é como a gente disse, né? Acaba que poderia estar sendo investido num outro brinquedo e vai ter que ser consertado aquilo que não é para a idade. Logo mais, então, nós teremos o desfile temático da Expo Cruzeiro e Festa do Aipim, onde 9 candidatas estarão contando os 20 anos da Expo Cruzeiro. Amanhã vai ser o baile, teremos a escolha de 3 meninas que irão representar o nosso município. E dizer que a Expo Cruzeiro, ela é uma associação. É uma associação formada por uma comissão que faz um trabalho voluntário, e até o presente momento, todas as ações que foram realizadas com recursos próprios. Então, eu gostaria de parabenizar as 9 candidatas que se colocaram à disposição de querer representar o nosso município, né, porque hoje tu colocar o teu nome à disposição tem que ter coragem, e desejar boa sorte, né? Boa sorte hoje, boa sorte amanhã, e as que ganharem, que cumpram com o seu papel lindamente, como a nossa cidade merece. Seria isso, presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Convido agora a minha vice-presidente, Vanessa de Jesus, para assumir os trabalhos da mesa enquanto farei meu pronunciamento.
Boa tarde, início de noite aos colegas, servidores da casa. Como disseram antes, hoje o sol nos prestigia, né? Tudo isso para nós, daqui a pouco, estarmos prestigiando também o desfile da Expo Cruzeiro, né? Que estará contando os 20 anos da nossa tradicional festa. Uma boa noite, boa tarde, pessoal que está em casa nos assistindo. Sejam bem-vindos todos. Queria parabenizar os colegas, mais uma vez, pelos projetos, pelas proposições e indicações. Isso mostra que os colegas, nós todos estamos sempre atuantes. Como diz o colega Isidoro, tragam mais para nós, chamem, e é o que acontece. O povo chama, vocês chamam, a gente tenta atender. Não é reclamar, como os colegas dizem, né? Mas a gente carece sim de mais ações do governo. Muitas vezes, como diz a colega Daiane, a iniciativa privada está tomando frente de ações que o poder público deveria estar à frente. É louvável e a gente quer parabenizar todas essas entidades, né, privadas que buscam esse atendimento ao público. Eu quero convidar a todos para sábado. Nós da comunidade lá de São Rafael, especialmente da Sociedade São Rafael, estamos promovendo o jantar baile para finalizar o ano. É a última promoção do ano, acredito. Então a gente vai fazer um jantar baile, é R$25. Todos os colegas, toda a comunidade está convidada para se fazer presente nesse baile. Falando das eleições do dia 30, eu queria aqui agradecer os 5.021 votos que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, fez em Cruzeiro. Esses 5.021 votos, eu agradeço aqui em nome do PL, Partido Liberal, que cada vez vem criando mais força, mais corpo no nosso município. Dizer que estar hoje representando na Câmara de Vereadores o PL, motivo de muito orgulho, saber que contou na última eleição, então, com 64%, quase 65% dos votos da nossa cidade. Parabenizar aqui também todos os colegas que estavam empenhados, né, na campanha, tanto para deputado como para governador, e a gente fica contente também com o resultado para o governo do estado, porque a gente já teve aqui o nosso próximo vice-governador já esteve presente no nosso município. A gente teve o prazer de ter tido uma reunião com ele, e por ser sendo um representante do MDB, das nossas duas vereadoras, a gente tem a certeza de que o nosso município tem muito acesso. Da mesma forma, novamente o Eduardo, com os vereadores Vanessa, Gustavo e Celso também, vai conseguir fazer um bom trabalho, a gente vai conseguir aproximar no nosso município, isso deixa a gente muito contente também. Ainda sobre a eleição, queria dizer para todos que para mim foi muito difícil hoje chegar na escola e ter os alunos maiores que vão participando, né, da vida, escuto o pai e a mãe conversar, e eu trabalho no município de Lajeado, dentro do bairro de Santo Antônio, onde tem um estereótipo de violência, de criminalidade e tudo mais, injustiças. E daí é complicado ter que explicar. A gente batalha tanto naquela questão do crime e tal, e ter que explicar para alguns pitocos de 10, 12 anos que o crime não compensa. Mas eles vêm e perguntam: pá, Diri, o crime compensa? Se é o que mostra hoje
o nosso cenário nacional? Parece que sim. Então, isso que foi para mim foi o mais complicado dessa eleição, né? Essas questões de chegar hoje e ter que esclarecer, dizer para um aluno que não é bem assim, mas ele não parece que vai desacreditando nos professores, que tem um trabalho maravilhoso. Ele pega aquele aluno mais crítico do ensino médio, que também te questiona isso. Bah, professor, tu sempre disse assim, assim, assado. Será que tu não estava enganado? Mas daí esses dão risada. Isso foi um fato que aconteceu ontem, na bela manifestação. Tive o prazer de ter a colega Vanessa ao lado, lá na BR. Um movimento louvável. As pessoas nesse protesto. Pô, que imagem deixamos para o mundo. Enfim, quero deixar uma mensagem para todos, dizendo que o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Positividade, paz e bem para os que produzem e fazem a diferença. Uma ótima jornada para todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. A próxima sessão ordinária será no dia 16 de novembro, às 18h30. Estão todos convidados a nos acompanhar presencialmente e também pela transmissão ao vivo pelo Facebook. Uma boa noite a todos. Pessoal, antes de nós